Evangelho, quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo Apóstolos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foi visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória da dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo Apóstolo fora dos muros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 19º capítulo do Evangelho de São Lucas e, juntamente com ele, a memória da dedicação dessas duas importantes basílicas que desde o século IV vêm honradas no Ocidente e depois, no 12º século, passam a ser honradas e reconhecidas, ou melhor, celebradas essas dedicações em todo o mundo como sinal de comunhão com os dois apóstolos de Cristo, Pedro e Paulo. A dedicação da Basílica de São Pedro e a dedicação da Basílica de São Paulo, fora dos muros, na Via Ostiense. Assim como dia 5 de agosto, a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, fazemos a memória da Virgem Maria, Mãe de Deus, também na dedicação de ambas as basílicas vaticanas, nós fazemos a memória dos dois grandes apóstolos que anunciaram a fé na cidade de Roma, Pedro e Paulo. E vejam, meus irmãos, hoje o Evangelho nos traz esse texto tão significativo, breve, como em comparação aos textos dessa semana, o Evangelho de hoje é bem curtinho, mas muito intenso e significativo do ponto de vista afetivo. Sabemos que Lucas é o evangelista da misericórdia. João também narra as lágrimas de Jesus, que são derramadas no 11º capítulo, diante do túmulo de Lázaro, comovido pela atitude de Marta e Maria, que expressam ao Senhor todo o amor que Lázaro sentia por ele e, ao mesmo tempo, colocam aos pés de Jesus, em meio às lágrimas, as dores de seus corações, mas juntamente com a grande confiança e esperança em Deus. Como comove o coração do Senhor que nós depositemos aos seus pés as nossas dores e a nossa esperança. Lucas hoje narra para a gente as lágrimas de Jesus. Mas, ao narrar as lágrimas do Senhor, Lucas narra-as diante da cidade de Jerusalém. E as palavras que acompanham as lágrimas do Senhor são muito comoventes, meus irmãos. Diz o versículo 41, e como estivesse perto, viu a cidade e chorou por ela. Jesus chora por Jerusalém. Chora porque Jerusalém não reconhece a vinda do seu Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 68, no Cântico de Benedictus, Zacarias, ao falar, ao testemunhar a respeito da glória, do poder e da misericórdia de Deus em favor do seu povo, falando sobre seu Filho, sobre Cristo Jesus, diz no versículo 28, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Já pré-anunciava a visitação do seu Senhor. Pré-anunciava não, né? Anunciava, porque o Senhor já estava no seio da Virgem Maria. Então já anunciava ali
e depois no versículo 78, na conclusão do cântico, recorda ainda a vinda desse Senhor, sol nascente, que veio para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para dirigi-los no caminho da paz. E isso nos leva para o Salmo 121, o salmo que era cantado na chegada às portas da cidade de Jerusalém. O padre vai pegar aqui o texto do salmo, a página escapou. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Olhem agora, meus irmãos. E agora nossos pés já se detêm em Jerusalém, em tuas portas. O peregrino vindo à cidade de Jerusalém por ocasião da celebração da Páscoa, ou então por uma das grandes celebrações do povo judeu, ao chegar próximo à cidade de Jerusalém, depois de passar por vales e colinas, após ter escapado de inúmeros perigos, porque o Senhor os acompanhava, mas os perigos na estrada, na peregrinação à Cidade Santa, eram enormes. Então, chegaram ao início, a cidade é um pouco mais alta, numa posição elevada, então quando você passa finalmente por um discreto vale, que agora não me recordo o nome, então aparece a cidade. E agora a gente sabe que a cidade está próxima, que estamos próximos de chegar ao nosso Senhor. Poderemos comparar como quem vem pela estrada indo para a Aparecida e de longe já vê, ou na noite ou então durante o dia, a silhueta da Basílica. Nossa, como é tocante quando vamos chegando, especialmente na nossa peregrinação do Rio de Janeiro, muitas vezes chegávamos durante a noite, ainda pela madrugada, e por algumas vezes o ônibus tinha tantas pessoas acordadas e durante a noite já se via aquela silhueta da Basílica ao longe, por conta das luzes, e logo alguém dizia, estamos próximos da casa de nossa mãe. Como era gostoso ouvir aquilo, como era bom. Agora vocês imaginem o povo de Israel fazendo peregrinação de tantas partes, chegando à Cidade Santa, a cidade do Deus vivo, o lugar onde Deus colocou o seu templo para estabelecer a aliança com o seu povo. Esse salmo foi composto para retratar essa beleza e, ao mesmo tempo, para cantar em ação de graças a Deus o tesouro que foi concedido a Israel por meio da sua infinita misericórdia e sua fidelidade à aliança. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A cidade de onde sobe aos céus os louvores pela potência de Deus, pelo seu amor infinito, pela sua fidelidade, por ter sido Deus forte, que por diversas vezes salvou e reuniu o seu povo por meio de sua voz. A imagem do pastor que Ezequiel nos traz é tão comovente, a imagem que o Senhor toma para si. Os céus, meus irmãos, é chamado de Jerusalém Celeste, onde o Senhor reúne o seu povo, é o redil das ovelhas. Que grande sinal é Jerusalém para toda a história da salvação. E o templo de Jerusalém era o lugar onde se oferecia o sacrifício pela expiação de todo o povo. E agora o novo lugar da oferta da aliança será o Monte Calvário, onde Cristo Jesus, no sacrifício da cruz, se entregará, cordeiro imolado pela salvação dos homens. Não mais o templo, como sinal da antiga aliança e lugar do sacrifício, agora é a cruz de Cristo sobre o Calvário, o novo lugar da aliança, o novo sinal da aliança, onde se oferece o sacrifício, o último e definitivo, redentor para todo o gênero humano. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Rogai que vive em paz, Jerusalém, e em segurança os que te amam. A paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios.
por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. E assim ao longo do Salmo, por 3 vezes, no versículo 7, no versículo 8, no versículo 9, se deseja a paz, Shalom, a todos aqueles que estão unidos para celebrar o nome santo do Senhor, para cantar os louvores do Senhor, para se reunirem na sede da justiça e cumprir aquilo que é justo e agradável aos olhos de Deus. Mas Jesus, meus irmãos, ao chegar diante de Jerusalém, olhando para a cidade, chora. Onde está a alegria no coração do Senhor? Como canta o Salmo 121, ah, cidade bendita, que não recolhestes o anúncio do teu Senhor. Fostes cantada nos poemas e nos cantares do povo. Fostes memória de todo Israel, da beleza e do esplendor do teu Senhor. E quando Ele vem e está no meio de ti, tu não reconheces. Olhamos agora o versículo 42. Chorou sobre ela, dizendo, ah, se neste dia também tu conhecesses a mensagem de paz. Por 3 vezes no Salmo 121 se canta a paz. E aquele que é o Emanuel, Deus conosco, o Senhor da paz, está às portas de Jerusalém. Porém está escondido aos seus olhos, porque Jerusalém não recebe a voz do seu Senhor. Quando ela, a cidade, que é o sinal da paz entre Deus e seu povo, recebe a visita do autor da paz, não o reconhece e não o toma para junto de si, mas o deixa como uma voz à parte, às portas. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam o ensinamento que nosso Senhor traz para nós. O coração de Jesus não é um coração de revolta, não é um coração de vingança, não é um coração agressivo, um coração de hostilidade. Mas a razão de Jerusalém ser a cidade da paz, o lugar onde se celebra a aliança com Deus, o testemunho da aliança de Deus com os homens. Apesar de Jerusalém ser tudo isso e não receber o autor da paz, ela que foi abençoada por Deus para ser o lugar da celebração da paz, não recebe o autor da paz. Isso não gera no coração do Senhor indignação e raiva, ódio, rivalidade. Isso gera no coração do Senhor lágrimas. Jesus chora, meus irmãos, pela dureza do coração daquela cidade, de todos os seus habitantes. Jesus chora por Jerusalém. E muitos padres da igreja vão falar que esse foi o chamado do Senhor, digamos assim, o último chamado do Senhor, porque em seguida vem os acontecimentos que vão levar à paixão e morte do Senhor em Jerusalém. As lágrimas de Jesus, tão marcadas por Lucas, o que significa que foi um episódio que marcou a vida dos discípulos e daqueles que acompanhavam, um choro inesperado. Vocês se recordam que nesses últimos dias falávamos até da euforia dos discípulos que esperavam que, bom, estamos subindo para Jerusalém agora, vai ser a instauração do reino de Deus. E Jesus conta a parábola que ontem falávamos, que pega a memória de Arquileu quando foi a Roma para receber a soberania real e depois volta a parábola das minas que ontem comentávamos. E de repente as portas da cidade, mais do que em outro momento, seria para ter cantos de alegria,
pois afinal, o reino de Deus está próximo, segundo a expectativa dos discípulos, mas segundo o ensinamento do Senhor, o reino de Deus está no meio de nós e Jerusalém não o recebe. O Senhor da paz veio e, como nós ouvimos ontem, Ele veio para encontrar os seus amigos. A parábola de ontem deixa isso claro. Veio ao encontro de seus amigos e, quando chega às portas de Jerusalém, não encontra ali um coração amigo. Não encontra os corações que o amam, que o acolhem. Não encontra ali a amizade. E ao se deparar com isso, Jesus chora. Chora por Jerusalém. Chora e reza por Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu e você já nos aproximamos de tantos de nossos irmãos e irmãs, buscando ali a serenidade da amizade com Deus, o repouso e a satisfação de estarmos em segurança, no aconchego de uma intimidade, da íntima amizade com Deus. E talvez não tenhamos encontrado mais, ou talvez não tenhamos encontrado os sinais daquela legítima amizade. Por vezes, talvez nós tenhamos ficado irritados, aborrecidos, e tenha vindo até no nosso coração a vontade de fazer justiça, dizendo umas e outras para aquela pessoa. Mas olhem a atitude do Senhor. O Senhor chora e reza por Jerusalém. Mas como assim ele reza, Padre? Parece que Jesus faz só uma profecia. Meus irmãos e minhas irmãs, não se esqueçam. As lágrimas no rosto de um ser humano são sempre uma prece. Se assim as lágrimas estão nos nossos rostos, da mesma forma estão sobre o rosto do Senhor, pois as lágrimas que descem por nossas faces nascem das dores do nosso coração, que dividimos sempre com o Senhor. Cada lágrima que escorre no nosso rosto, ela traz consigo a marca de um suspiro no diálogo com Deus. Ela traz consigo a memória da nossa esperança e da nossa prece aos pés do Senhor. Como pode Jesus chorar de amores por Jerusalém, está perdendo o tesouro máximo de sua vida, sem que suas lágrimas sejam uma oração no íntimo do coração do Pai? O quanto as lágrimas de Jesus não comoveram o coração de Deus. O quanto as palavras de Cristo no alto da cruz não aplacaram a ira do coração de Deus diante de toda a ingratidão da humanidade. Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele, como o Padre já disse várias vezes, que na transfiguração testemunhou junto com Pedro, Tiago e João a voz que dizia na teofania: eis meu filho muito amado, escutai-o. O próprio Pai ouve a súplica do Filho no alto da cruz. E ele toma do sumo e eterno sacerdote o sacrifício pela expiação de nossos pecados. As lágrimas de Jesus por Jerusalém já são um anúncio dessa entrega que o Senhor fará. Se as dores do Calvário foi pela conversão dos corações, se as dores do Calvário foi para a nossa salvação, como podem as lágrimas de Jesus não terem sido
uma prece por toda Jerusalém e por todo o povo de Israel e por todos os homens e mulheres que irão receber o anúncio do Evangelho, e assim como aqueles que agora em Jerusalém ignoram a presença do Autor da paz, ignoram também a presença de Jesus. Quantos são os homens e mulheres em nossas famílias, em nossas cidades, em nossas comunidades que, tendo ouvido falar do Senhor, agora ignoram a presença desse Senhor. E por quantas vezes Jesus não passa visitando a cada um deles, visitando as nossas casas, visitando as nossas comunidades, visitando os nossos encontros. E ao perceber que ali não estão mais aqueles que esperam com alegria a chegada do Príncipe da Paz, chora pela nossa conversão, chora por nós, reza por nós. E como nós estamos fazendo, meus irmãos? Temos rezado pela conversão de nossos irmãos com esse mesmo amor com a qual Jesus hoje reza por Jerusalém. Temos oferecido como dom de amor e misericórdia pelos nossos irmãos e irmãs as nossas lágrimas. Queria dividir com vocês esse pequenino texto, mas muito significativo. O padre vai pegar aqui. De Isaac o Sírio. Sempre estamos falando de um santo monge na região do Iraque, de Mossul. Amados irmãos, eu vos peço, não desprezes os pecadores, porque todos temos pecados. Se te levantas contra eles, por amor de Deus, é melhor que chores por eles. Por que o desprezas? Desprezas os seus pecados, mas reza por eles para seres semelhante a Cristo, que não se irou com os pecadores, mas rezou por todos no alto da cruz. Não vês, caríssimos irmãos, como ele chorou sobre a pobre Jerusalém? Porque também nós somos, mais do que uma vez, joguetes nas mãos do inimigo de Deus. Porque desprezamos aqueles que, tal como nós, também foram joguetes nas mãos do diabo, que troçam de todos nós e muitas vezes desprezam a Deus. Por que desprezas os pecadores, que são teus irmãos, frágeis como ti, e tão necessitados de Deus, como tu és necessitado dele? Porque eles não são justos como tu? Mas onde está a tua justiça, se não tens amor por aqueles por quem Deus derrama suas lágrimas? Por que não choras por eles, como chorou o teu Senhor? É por ignorância que alguns se iram com o seu próximo, julgando ter discernimento para avaliar as obras dos pecadores e colocá-los sobre os pés, ao invés de colocar-se aos pés do Senhor por cada um deles. Diante dessas palavras, bom, não tem mais o que comentar na meditação de hoje. É mesmo guardá-las no coração, ouvir mais uma vez e mais outra vez, e com grande amabilidade confiar-se a São Pedro e São Paulo, que intercedam por nós junto com a Virgem Maria, a fim de que nós possamos amar como o Senhor nos ama. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo apóstolos, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos,
abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.